Fala galera, beleza? Professor Marden Moura, o seu professor de Sociologia, com você para juntos resolvermos um item muito pertinente, um item que traz um conteúdo, um assunto que sempre está presente no Exame Nacional do Ensino Médio, não é à toa que ele esteve presente no Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. Tema relativo às mulheres, tá certo? Sugiro que você pause o vídeo, leia o texto proposto para a resolução desse item e depois retome comigo o comentário e a resolução a partir do texto anunciado ou comando, ok? Vamos lá! No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres o ou a. Então observa o que é que o comando está dizendo para a gente. A gente tem um contexto, tá certo? Se você observar, se você ler o texto proposto para a resolução desse nosso item, você vai ver que esse é o contexto próprio, tá? Do século XX, ali a partir da década de 30, como ele começa o texto, e ele está descrevendo o quê? Mudanças, tá certo? Então, nesse texto eu estou tendo mudanças. E essas mudanças mencionadas, elas proporcionavam às mulheres alguma coisa. Eu quero saber o que é que essas mudanças proporcionariam às mulheres. É isso que a lógica desse item está trazendo para a gente, ok? E se você observar, vou ler uma parte desse texto para você observar o que é que está acontecendo e quais são as perspectivas de mudança que o texto está trazendo. Olha aí, ó. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos a partir da produção em grande escala. Olha só o que está acontecendo, gente, a transformação da cozinha. Nós sabemos que, historicamente, e isso foi tema da redação do Enem em 2023, as mulheres elas estão destinadas, de um modo muito mais preponderante, ao espaço do cuidado, ao trabalho de cuidado. E as atividades domésticas também representam esse trabalho de cuidado tão invisível na sociedade brasileira. Esse texto está dizendo o que para a gente? Está dizendo que antes de 1930, pelo menos pegando no contexto que o texto está apresentando, esse trabalho ele não era tão, digamos assim, simples, tão barato. Ele demandava mais tempo do que o que hoje demanda. E mesmo assim a mulher o realizava. No momento que você está tendo uma transformação que tem como objetivo organizar a cozinha, simplificar as tarefas, baratear equipamentos, você está tendo uma transformação desse espaço e essa transformação traz possibilidades ao grupo social das mulheres. E todas as vezes que a gente fala de grupos sociais, a gente lembra dos processos de socialização desses grupos sociais, que são alguns dos mecanismos mais estudados dentro da seara da sociologia. E se você observar, o comportamento em um processo de internalização do modo como nós devemos viver em sociedade, isto é, do processo de socialização, do modo como nós devemos trabalhar, do modo como nós devemos nos relacionar com os outros, de alguma maneira só podem ser ampliados pelos momentos de socialização em grupo. E é justamente isso que o texto está trazendo para a gente. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação, que deveria induzir um novo comportamento social. Ou seja, a mulher sair daquele tipo de serviço invisível que demandava muito tempo para poder, vivendo em sociedade, internalizar alguns tipos de processos de socialização próprios dessa sociedade na qual ela está inserida, ok? As mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres, vamos lá, alternativa A, controle do orçamento familiar. Gente, não pode ser essa alternativa de maneira nenhuma, por quê? Porque quando a gente fala assim, controle do orçamento familiar, você pensa assim, mas Marden, pode ser porque no texto está falando que os equipamentos vão ser, né, barateados, tá? Isso é um distrator interessante, só que não pode ser porque as mulheres, dentro desse contexto descrito, elas não têm esse tipo de controle. Ainda nesse contexto descrito, esse controle é do homem, então é ele que vai decidir
comprar ou não, quando comprar, o que comprar, entende? E outra coisa, o texto não está trazendo isso para a gente. O texto não está dizendo a mulher vai pegar esse dinheiro e vai controlar o orçamento familiar para comprar equipamentos mais baratos que a possibilitem praticar mais momentos de vida social fora da cozinha. O texto não está dizendo isso, ok? Alternativa B, libertação das tradições religiosas. Essa alternativa não pode ser porque em momento nenhum esse texto também está falando sobre a questão da religião. E você pode pensar, tá, mas religiosamente a gente tem lá, né, as expressões religiosas que dizem que a mulher tem que cuidar da casa e tal, não sei o quê, mas isso não está no texto. Você está usando informação prévia para resolver esse item quando o Enem usa o princípio da primazia textual, que é você olhar para o texto, usar conceitos que você aprende nas suas aulas de sociologia, de filosofia, de história, de ciências humanas em geral, para poder resolver a situação, problema colocada para a gente. Então não pode ser essa alternativa. Alternativa C, exercício da representatividade política. Aí você pode pensar também da mesma maneira. Ora, nos processos de socialização que a mulher vai desenvolver, a partir do momento em que ela tem uma simplificação das tarefas domésticas, ela vai exercer a sua representatividade política. Meu povo, a gente está na década de 30, só um pouco mais à frente, ainda nessa década, o direito ao voto das mulheres vai ser possibilitado. No entanto, eu quero que você olhe para mim, no entanto, exercer a representatividade política é um exercício muito maior do que o exercício do voto. Então, quando você fala em exercer a representatividade política, isso para as mulheres como um todo só se torna efetivo, tá? Não é apenas o direito de votar. Exercer a representatividade política engloba uma série de outras coisas que não estão dadas no texto e que por outra razão, tá certo? Você pode ter marcado essa alternativa, mas não seguindo a lógica textual, ok? Então, o exercício da representatividade política só vai ser efetivo para as mulheres, enquanto tal, apenas a partir da Constituição de 88, em que nós vamos ter o sufrágio universal garantido para todos os cidadãos brasileiros, ok? Alternativa D, ampliação dos momentos de socialização. E aqui está na cara o que é que vai acontecer. No momento em que você tem um novo comportamento social no texto base, no momento que você tem no texto comando, o que é que essas mudanças proporcionam às mulheres? Ampliação dos momentos de socialização. Agora, elas não vão precisar estar mais submetidas ao mundo domiciliar da cozinha, mas elas vão agora estar também inseridas num processo de socialização com outras pessoas, uma vez que aquelas tarefas que demandavam mais tempo agora foram simplificadas e é essa a informação que o texto traz para a gente. Então, é proporcionada às mulheres a ampliação dos momentos de socialização. Como elas vão utilizar isso? O texto não fala para a gente. Você que estudou o processo de formação sócio-histórica da sociedade brasileira no século XX, tem várias informações para entender o que é que aconteceu com esses momentos de socialização, mas não é o que o texto e o item estão cobrando da gente. Alternativa E, afastamento das atividades especializadas. Não, gente. Quando a gente fala de atividades especializadas, a gente fala de atividades específicas dentro de um determinado modo de produção, como, por exemplo, o Fordismo, que não é o caso que está sendo apresentado aqui. Então, nossa alternativa correta, alternativa D, ampliação dos momentos de socialização. Beijo no coração e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal!